Amém. Imagino que tenha alguns irmãos que estão de saco cheio da minha voz, né? A falando da Sabine, que essa semana foi meio puxada. Para mim, quinta, sexta, sábado, hoje de manhã e agora à noite. Então, tem que aturar, né? E meu estado está secando, gente. Isso vai ficar isso não. Mas a dependência do Senhor, a gente vai cumprir o seu propósito e a sua vontade. Queridos, nós vamos continuar a nossa exposição do Evangelho de João, capítulo 8. Então, antes de nós lermos, eu quero situar a igreja, porque nós temos uma pausa no mês passado. Foi o último sermão, por causa do mês da família, os dois últimos. Os 2 primeiros dias desse mês, eu falei sobre família, e hoje nós vamos continuar o capítulo 8, que começou com um cenário de uma mulher que foi pega em adultério. O Senhor Jesus contornou toda aquela situação, a graça de Deus foi manifestada, aquela mulher foi salva, só que isso suscitou um diálogo entre Jesus e os judeus. E no último sermão acerca de João, capítulo 8, nós vimos que Jesus, ele confrontou os judeus com a verdade do Evangelho, da graça de Deus, e nós terminamos dizendo que alguns daqueles que sofreram embates com Jesus, creram em Jesus. E agora, nós vamos pegar esse fio da meada. Aquelas pessoas que creram em Jesus também vão ser confrontadas por Jesus. E aí nós vamos ver que o número de pessoas que vai aderindo cada vez mais a Jesus de maneira genuína vai se tornando cada vez menor, porque o Senhor conhecia os corações daqueles que haviam crido externamente, mas não de coração. Esse é o contexto. Dito isto, nós faremos a leitura dos versículos 31 ao 59. A palavra de Deus diz assim: Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade os libertará. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles, nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, e no entanto, procuram me matar, pois não há lugar em seu coração para a minha mensagem. Eu lhes digo o que vi quando estava com meu pai, mas vocês seguem o conselho do pai de vocês. Nosso pai Abraão, declararam eles. Jesus respondeu: se vocês fossem de fato filhos de Abraão, seguiriam o exemplo dele. Em vez disso, procuram me matar, porque eu lhes disse a verdade que ouvi de Deus. Abraão nunca fez isso. Vocês estão imitando seu verdadeiro pai. Não somos filhos ilegítimos, retrucaram. O próprio Deus é nosso verdadeiro pai. Jesus lhes disse: se Deus fosse seu pai, vocês me amariam, porque eu venho até vocês da parte de Deus. Não estou aqui por minha própria conta, mas Ele me enviou. Por que vocês não entendem o que eu digo? É porque nem sequer conseguem ouvir, pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creiam em mim. Qual de vocês pode me acusar de pecado? E uma vez que eu lhes digo a verdade,
mas vocês não ouvem, pois não pertencem a Deus. Samaritano endemoniado, responderam os líderes judeus, não temos dito desde o início que este que está possuído por demônio não tem demônio algum, disse Jesus. Pelo contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Eu não procuro minha própria glória, há quem a procure por mim, e ele é o justo. Eu lhes digo a verdade, quem obedecer a meu ensino jamais morrerá. Os líderes judeus disseram: até agora sabemos que você está possuído por demônio. Até Abraão e os profetas morreram, mas você diz: quem obedecer a meu ensino jamais morrerá. Por acaso, você é maior que o nosso pai Abraão? Ele morreu, assim como os profetas. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu quisesse glória para mim mesmo, essa glória não contaria. Mas é meu Pai quem me glorifica. Vocês dizem: Ele é nosso Deus, mas não o conhecem. Eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria tão mentiroso quanto vocês. Mas eu o conheço e lhe obedeço. Seu pai Abraão exultou com a expectativa da minha vida. Ele a viu e se alegrou. Os líderes judeus disseram: você não tem nem 50 anos. Como pode dizer que viu Abraão? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Então apanharam pedras para atirar em Jesus, mas ele se ocultou deles e saiu. Pai, nós glorificamos o teu nome pela tua palavra que nos aponta para o Filho, nosso Redentor. Nós pedimos a iluminação do Santo Espírito, mesmo que inspirou João a escrever esse texto tão rico, tão maravilhoso. Os méritos de Cristo, nós pedimos o teu auxílio. Amém. Queridos, o Senhor Jesus agora está com um pequeno grupo daqueles que creram nele. No templo, algumas pessoas se aproximaram de Jesus, sem, no entanto, se aproximarem de fato. Por isso o Senhor vai dizer a eles: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Observe que um grupo dentro da multidão escolheu se aproximar de Jesus, mas Jesus conhecia o coração daqueles que se aproximaram e fizeram o desafio: vocês precisam ser meus discípulos. Não dá para caminhar comigo simplesmente como um ato isolado de vida. Não é só crer, é caminhar. A bem da verdade, quem crer de verdade vai caminhar como discípulo de Jesus. E o Senhor lança esse desafio por pelo menos dois motivos. Porque o desafio do discipulado vai afastar aqueles que estão simplesmente encantados com o momento ou estão buscando um interesse pessoal. Então, o desafio do discipulado afasta aqueles que estão próximos, mas que não querem assumir um compromisso. Mas, ao mesmo tempo, o desafio do discipulado traz aqueles que realmente têm um compromisso no coração a se manifestar. Não, Senhor, é isso mesmo que eu quero. O Senhor Jesus sempre lançava um desafio para aqueles que queriam o seguir. Certo homem falou: Jesus, deixe enterrar primeiro meu pai. O que Jesus falou? Que os mortos enterrem os seus mortos. O Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele sempre lança o desafio, porque esse desafio vai afastar aqueles que não têm compromisso de verdade e vai revelar aqueles que de coração decidiram seguir
você: fulano, eu quero crer em Jesus. Isso é um motivo de alegria. Quem dentre nós não vai ficar alegre quando alguém fala que quer ser crente, que quer crer? Só que o interesse de Jesus é que as pessoas que vieram a crer venham agora dar um passo que venha concretizar essa fé interna. Então nós devemos ter um interesse não apenas de se alegrar com quem disse que creu em Jesus e veio aqui à frente, mas de agora desafiar o seu discípulo. Então isso é o ônus duplo de quem se converte e da igreja que o recebe. Essa pessoa precisa estar interessada e compromissada com o discipulado, e a igreja não pode se satisfazer simplesmente com uma profissão pública, porque nós precisamos fazer a pessoa levar todas as áreas da sua vida cativa ao Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós somos chamados a evangelizar, para a pessoa crer, mas depois que creu, somos chamados a quê? A discipular. Uma das críticas que se suscita nesses evangelismos de impactos, de grande massa, é justamente isso. Uma pessoa chega e prega. Vou dar por baixo. 100 pessoas se convertem. Mas aí depois o evangelista vai embora e acabou. E aquelas 100 pessoas? A quem vai assistir? A quem vai discipular? A quem vai ensinar? Então, meus irmãos, nós somos chamados a chamar as pessoas a crerem. Mas depois que creem, nós somos responsáveis a discipulá-los. Porque esse foi o interesse de Jesus, logo tem seu interesse dos seus discípulos. Um discípulo gera discípulo. Um discípulo quer discípulo. E aí Jesus falou que a maneira como eles iriam manifestar a fé autêntica do coração era permanecer fiéis. Mas fiéis ao quê? À instituição? Fiéis a um movimento? Fiéis a uma placa denominacional? Não. Fiéis a quê? Aos seus ensinos. Meus irmãos, esse é o maior chamado da igreja. Ser fiel. Ser fiel é aquilo que caracteriza uma igreja verdadeira. Não uma igreja boa. Não uma igreja que te faça arrepiar. Não uma igreja que te faça sentir boas sensações. Uma igreja verdadeira. Porque uma igreja que faz arrepiar, ter boas sensações, uma igreja que faz grandes coisas no quesito social, pode ser, inclusive, uma sinagoga de Satanás. É interessante quando Jesus vai fazer uma análise das igrejas da Ásia, lá nos primeiros capítulos do Apocalipse, ele fala de uma igreja que tem fama de estar viva, porque ela é rica, as suas obras ecoam pela cidade, mas eles estavam mortos. Tem fama de que vive, mas estavam mortos. E uma das denúncias das 7 igrejas é que uma dessas igrejas tinha abraçado o ensinamento de Balaão, os nicolaítas e a prostituta de Isabel estavam operando. Por que, meus irmãos? Porque a verdade foi relativizada. Nós podemos e devemos ser uma igreja que faça com que aquelas pessoas que se aproximam se sintam bem, isso não é pecado. Nós devemos assistir os necessitados. Isso é louvável e é um dever. Mas tudo isso se sustenta e se justifica quando é pautado na verdade. Porque o chamado de Jesus para esses que queriam se aproximar é: sejam fiéis aos meus ensinos. A fidelidade, ela pode ter basicamente 2 aspectos. A fidelidade moral, que tem a ver com a sua decisão pessoal. Eu não vou escolher o pecado, vou escolher a santidade. Eu não vou escolher isso, vou escolher aquilo, porque aquilo foi o que o Senhor mandou. Então, o aspecto moral da fidelidade é a prática, mas também tem o aspecto da doutrina, da sã doutrina. Nós precisamos, meus irmãos, ser fiéis naquilo que nos foi outorgado. Nós já temos um depósito da sã doutrina. A igreja não cria, ela só fala. Nós somos arautos da mensagem. Nós a recebemos e a proclamamos, mas não inventamos. Esses dias eu estava conversando com o Cleber, com o Charles, quando fomos na conferência teológica. Nós chegamos à conclusão que o problema das igrejas atuais são as novidades.
está querendo dessas pessoas que se aproximaram é que dê uma justificativa para a sua fé autêntica, que é a fidelidade aos seus ensinos. Esse é o maior chamado da igreja, ser fiel. O que é ser fiel? É não cair, permanecer firme, custe o que custar, como Estevão. Ou ele deixava de ser fiel para viver, ou continuava fiel e morria. E ele morreu e descobriu a verdadeira vida. E quem morre por Cristo vive a história. Versículo 33, aliás, versículo 32 ainda. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Ou seja, nesse processo de discipulado, a verdade vai sendo revelada, a verdade vai sendo apreendida, e essa verdade, ela vai ganhando uma dimensão no nosso coração, ao ponto de encarnar em nós aquilo que cremos. Por isso que o discipulado, ele é fundamentado na verdade, e a verdade conhecida e crida vai sendo encarnada em quem creu, e quem creu vai revelar quem em sua prática? A imagem do Filho. Tanto é que no versículo 34 e 36, 34 e 36, Jesus vai falar assim: se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres, porque a verdade e a pessoa de Jesus são as mesmas coisas. Então, observe que no caminho do discipulado, nós vamos conhecendo, e conhecendo a verdade é um caminho de nós sermos libertos da mentira, sermos libertos da escravidão do pecado e daquilo que nos vence em nosso cotidiano. Nós vamos experimentando a verdadeira liberdade. Mas no versículo 33, os judeus se ofendem. Observe o raciocínio deles. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. A gente sabe que historicamente isso não é uma realidade. Os hebreus foram escravos antes de tudo no Egito, antes de ser uma nação constituída. Mas enquanto nação foram assolados pela Síria, pela Babilônia, pelos medos e pelos persas, pelos gregos e agora por Roma. Eles são escravos econômicos e sociais de Roma. Então por que eles estão falando que não são escravos de ninguém? Certamente é no sentido espiritual. Como assim, Jesus? Como assim nós vamos ser libertos? Se tem um povo que é livre, somos nós. Porque nós somos descendentes de Abraão, o grande patriarca, aquele a quem Deus chamou para abençoar todos os povos. Mas aí Jesus vai confrontar essa filiação. E nós vamos ver que agora vai entrar para um debate de filiação. De quem eu sou filho? A quem eu pertenço? E aí Jesus agora vai começar a digladiar nas ideias teológicas com esses judeus para definir de quem eles são filhos, de fato e de verdade. O versículo 34 fala assim: Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, todo que peca é escravo do pecado. Meus irmãos, a escravidão espiritual, a escravidão do pecado, é algo reconhecido mundialmente, universalmente. Nessa condição, todos os seres humanos já estiveram ou estão. Roma ou Israel estão debaixo do senhorio do pecado. Porque não há ser humano, filho de Adão, que não nasça já escravo do pecado. O ser humano tem uma sede por aquilo que é mal. Então Jesus está falando o seguinte: todo que peca é escravo do pecado. E isso é uma realidade, uma experiência que cada um de nós aqui já experimentamos, se não temos experimentado. Porque é uma realidade universal. Então Jesus aqui está equalizando todos. Olha, tanto os romanos quanto vocês precisam ser libertos de um Senhor que está acima de César e de um Senhor que está acima de Caifás e Anás, que é o pecado. Tanto César como Caifás e Anás são subalternos do pecado. Logo, se seus líderes são, todos aqueles povos que seguem também são. Então, todo mundo conhece essa realidade da escravidão do pecado.
escravos de alguém ou de algo. Todos. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, fala o quê? Que nós somos escravos daquilo que nos domina. Observe que a teologia bíblica não aponta para um caminho de supervalorização da sua vontade. A teologia bíblica ensina que a sua vontade está sendo referenciada ou pelo pecado ou por Cristo. Não existe neutralidade. Nós estamos sendo subalternos de algum Senhor. E a pergunta dessa noite é a seguinte: a quem você está servindo? Não caia nesse sofisma do diabo de que você não está servindo nem A nem B. De que a coisa minha eu estou na neutralidade. Não, eu sou bonzinho, mas eu não sou mal. Não é essa a questão. É a quem você está devotando o seu coração. Quem é a sua referência? Porque, meus irmãos, é impossível o ser humano ser referência. Quando você decide pautado em alguma coisa. Essa alguma coisa, ou é o mundo, ou pode ser alguém, que é Jesus Cristo. Então Jesus vai começar agora a delimitar o raio-x do coração dos judeus, para que eles possam perceber a quem eles estão seguindo. Porque eles estão no tempo. Lembra-se dessa conversa? Aconteceu no tempo. Eles estão sacrificando. Eles estão cultuando. Mas o coração deles estão servindo ao pecado, ao diabo. Isso é muito preocupante. Porque é possível estar envolvido na religião, na mecânica institucional, e ao mesmo tempo está sendo referenciado pelo diabo. Não são poucos os cultos de pessoas que atuam assim, que se usam da manobra religiosa para ganharem aquilo que o mundo quer. Uma outra coisa que Jesus nos ensina acerca disso, que vai contra o mundo e contra aquilo que é pregado das grandes mídias, dos filósofos modernos, que para Jesus, sem santidade, não há liberdade. Jesus falou que aquele que comete pecado é escravo do pecado. O mundo fala assim: faça o que você quiser e você vai experimentar a liberdade. Jesus fala o seguinte: faça o que você quiser e você vai se tornar cada vez mais escravo. Jesus inverte toda a lógica da pós-modernidade. Não é a falta de regras, de conceitos, de princípios, de ética que faz com que o homem experimente liberdade. Se você hoje está experimentando qualquer tipo que o mundo fala, faça, você faz, experimente dizer não, você vê o quanto você é fraco. E aí você vai ver quem está governando o seu coração. Você vai se deparar no espelho com um Senhor mau. Então, meus irmãos, qual é a tônica dessa palavra de Jesus? Todos os homens são escravos do pecado, até que o Filho liberte. Até que Jesus o liberte. Até que ele venha conhecer a verdade. Queridos, não caia no engodo do mundo, no sofismo que o diabo tem aplicado em muitas pessoas. Não há verdadeira liberdade sem santidade. A santidade é a causa da liberdade. Essa ordem não tem como ser investida. É impossível. Portanto, Jesus está falando que a escravidão do pecado é uma realidade daqueles próprios judeus que serão confrontados a partir de agora. E aí, no versículo 37, o Senhor vai falar algo muito pesado. Gente, para quem chegou para os caras e falaram assim, vocês são filhos de diabo na cara, eu fico impressionado com o personagem de Jesus, porque Jesus é um misto de Moisés, um homem mais manso, e um misto de Eliseu, um homem mais duro. Ele consegue ser esse equilíbrio entre os povos. Jesus fala assim, porque mim todos estão cansados, sobrecarregados, então eu vos aliviarei. Aí Jesus chega para os judeus e fala assim, vocês são filhos de diabo. É impressionante. Quem é que está certo? Moisés ou Eliseu? Jesus, ele não está seguindo. Tem horas que nós precisamos ser diretos assim. Mas tem horas que nós precisamos ser mansos com Jesus. Então observe que ao momento é a pessoa com quem estamos falando. Jesus está encarando uma caixa de religioso, uma caixa dura. Não dá para chegar com o algodão, tem que chegar com a marreta.
Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Eu, no entanto, procuro me matar. A morte de Jesus só vai acontecer no final dos capítulos. Mas Jesus já sabe desde o início que os judeus queriam matá-lo. Aí a gente vai dar a causa. Pois, esse pois, é uma conjunção causal, é um conectivo mostrando o efeito e a causa. Eles querem matar Jesus, pois pode ser trocado por quê? Olha o motivo. Não há lugar em seu coração para a minha mensagem. Por que esses homens mataram Jesus? Porque lá atrás, em todos os diálogos com Jesus, eles ouviam, mas não se submetiam. Para Jesus, o insubmisso tem o potencial de assassino. Uma pessoa que ouve a verdade do Evangelho, mas sempre vai se recalcitrando, sempre vai vivendo de maneira insubmissa, em rebeldia, dizendo não, é a mesma pessoa que talvez estivesse aqui no público de Jesus, e Jesus disse: basta alguns dias, e vocês que estão conversando comigo vão pendurar uma cruz. Meus irmãos, a insubmissão à palavra de Deus não é pouca coisa, porque foi a insubmissão recalcitrada e reiterada que levou Jesus para a cruz. Qualquer insubmissão pequena do nosso coração à palavra de Jesus, nós precisamos lutar com todas as forças. Porque uma submissão grande começa com uma submissão pequenininha. Quando eu falei na reunião dos casais, do Provérbios, que fala do dia de uma represa. A represa explodiu. Mas Salomão vai falar que teve um dia primeiro. Um dia que sim, foi filtrando. Fica fuso. É um demônio experiente que ensina o seu demônio, sobrinho, Vermibi, a conduzir as pessoas para o inferno. E fica fuso, chega para Vermibi e fala assim: olha, o melhor caminho de conduzir as pessoas para o inferno não é levando ele para um caminho de curvas largas, cheio de placa, olha, cuidado, aqui tem inferno. O melhor caminho é fazer com que ele tenha um leve pequenininho, aquele caminho que parece ser o caminho certo, não temos lugares. O melhor caminho para levar uma pessoa para o inferno é o caminho fofo, é o caminho sem placas, sem cruz. Meus irmãos, porque ninguém sai de crente para um assassino. Ninguém sai de crente para planejar um banco, um assalto ao banco. Isso é coisa grande demais. Então a artimanha é: comece com uma submissão pequenininha. E essa insubmissão pequenininha vai ganhando espaço no coração. Vai ganhando espaço no coração. E vai conduzindo. Quando esse homem viver nessa insubmissão pequena, lá na frente, vai perceber o quanto ele se distanciou do caminho de Deus. Cuidado, meus irmãos, com as pequenas insubmissões. Não relativize. É um dia sem ler a Bíblia. É um dia sem orar. Beleza? Aí depois você acostuma com eles. Depois com um ano. Depois faz falta. Tá vendo? É uma insubmissão pequenininha que vai te conduzir. Observe que para Jesus, a insubmissão desses homens foi a causa da sua cruz. O versículo 39, os judeus vão recordar: nosso pai Abraão, declararam eles. Jesus respondeu: se vocês fossem de fato filhos de Abraão, seguiriam o quê? O exemplo dele. E aí no versículo 41, Jesus vai falar assim: vocês estão imitando o seu verdadeiro pai. Sabe qual é o teste da filiação espiritual? Aqui nós imitamos. Aqui nós imitamos. Eu posso dizer que sou crente. No meu Facebook está lá: cristão, reformado, conservador. Mas na minha vida, eu não imito Jesus. O teste da filiação espiritual está imitando. 1 João capítulo 2, versículo 9. Aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. Jesus falou para eles: vocês dizem que são filhos de Abraão, mas não seguem seu exemplo. E que exemplo Abraão deu para que eles poderiam seguir? Ouvir a palavra de Deus. E
mas estavam seguindo seu verdadeiro pai. Pois, irmão, a quem estão imitando? A quem temos como referência? A quem dita os nossos passos? Essa declara a nossa filiação espiritual. E aí os judeus vão falar assim, ainda no versículo 41, nós somos filhos ilegítimos, educados. O próprio Deus é o verdadeiro pai. Por que eles falavam que eles não eram filhos legítimos? Porque eles estão falando que não eram mestiços, não era uma raça misturada. Nós não somos igual samaritanos. Nós somos a linhagem pura. Desde Abraão, nós temos a genealogia que a gente prova. E Jesus vai agora começar a argumentar para provar para eles que não estão entendendo nada da conversa. Não vejam, versículo 42. Jesus lhes disse: se Deus fosse seu pai, vocês me amariam. Se Deus fosse o pai de vocês, a quem vocês amariam? A mim. Ou seja, uma outra maneira de nós verificarmos de quem nós somos filhos. Quem ama Deus, ama as coisas de Deus. Nesse contexto, amar as coisas de Deus significa amar o filho. Se vocês fossem do pai, vocês me amariam. Porque quem ama Deus se interessa pelas coisas de Deus. Ama as coisas de Deus. Se submete a suas ordenanças. Ama a sua igreja. Vive como Deus espera. Mas pelo fato deles não estarem amando o filho, isso prova que eles não amam o pai. Então Jesus questionou-lhes a filiação, porque eles não estavam amando a quem Deus, o Pai, mais amava, que era o filho. Vamos dar um pulo agora para o versículo 44. Olha só essa fala de Jesus. Muito interessante e pertinente para nós. E por que você não me ama? Porque vocês são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Olha agora a última fala de Jesus nesse versículo. Quando ele mente, ele quem? O diabo. Age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Por que o diabo não pode amar a verdade? Por que o diabo não pode dizer a verdade? Porque ele é o pai da mentira. Porque o seu caráter é mentiroso. Meus irmãos, nós não podemos superar aquilo que somos enquanto espirituais. Quero explicar. Eu e você nunca seremos maiores do que o nosso caráter ou maiores do que a nossa natureza. Jesus disse que o diabo não pode suportar a verdade porque o seu caráter é ser mentiroso. E nós estamos imbuídos de uma filosofia, de uma cultura, que diz que para mudar a sociedade, nós precisamos mudar a sociedade. E a teologia fala que não, nós precisamos mudar o caráter, o coração, a natureza, a pessoa. Meus irmãos, há uma proposta de redenção moral para o mundo, que é por meio da educação, não é verdade? O que falta para acabarmos com a criminalidade é a educação. Enfim, é um dos meios redentivos que o ser humano procura. Quisera eu que isso fosse verdade. Quando eu vou colocar meu carro na estrada, eu deixo o carro destravado. Porque ninguém que sai da faculdade sai de lá educado o suficiente para não ser escravo do seu próprio caráter. Para não ser vítima do seu próprio Senhor, que é o pecado. Então nós vemos que a educação não resolve. Nós vamos ver que qualquer meio redentivo não resolve, porque nós somos refém daquilo que somos. Ninguém que é pecador pode dar algo melhor do que pecado, porque é uma questão de caráter, de intrínseco. Aquilo que nós somos no mais básico do nosso ser. É por isso que Jesus vai requerer uma mudança do coração. Ele vai falar, aquele que não é de novo não pode estar no reino de Deus. Porque é uma mudança básica do nosso coração, do nosso interior, de caráter. É por isso que a igreja trabalha caráter. Por isso que a gente se preocupa assim, mas nem tanto, com as mudanças primariamente comportamentais, mas de coração, de fé, de entendimento.
O caráter muda e a pessoa chega, pastor, como posso fazer para glorificar Deus? Se o caráter não muda, eu vou chegar na pessoa e falar, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Tem que fazer isso toda hora. Por que o caráter foi transformado? É uma oração, meu irmão. É que nem um sono. É que nem um sono. Precisamos tratar desesperadamente do nosso homem interior. Porque é ele que nos define. Não é a sua condição social, sua condição geográfica, sua educação. Creia nisso, meus irmãos. É a mudança do seu homem interior. Creia em Jesus. Deixe que o Filho te liberte. E experimente uma nova. Experimente uma nova paternidade. Experimente um novo casamento. Experimente seu novo criador. Experimente para você mudar o seu mundo. Versículo 46. Jesus já faz uma pregação maravilhosa. Porque os judeus vão continuar não crendo em Jesus. E reclamando do que ele fala. Jesus vai fazer uma pergunta. Qual de vocês pode me acusar de pecado? Mas não seria muito fácil de dar uma justificativa para Jesus se Jesus fosse pecador. Mas Jesus chega ali da plateia e fala assim, qual de vocês pode me acusar de pecado? Não de nós, pode fazer uma pergunta dessa, misericórdia. Mas Jesus pode. Porque em Hebreus capítulo 4, versículo 15, vai falar que ele é o sumo sacerdote que nos entende. Porque ele foi tentado em todas as coisas, mas nunca pecou. Existe um homem que nunca pecou, sim, e esse é Jesus. Meus irmãos, quando Jesus faz uma pergunta dessa, ele se coloca em cima de todos os grandes personagens da história de Israel. E ele desafia, beleza, vocês não estão crendo no que eu falo? Então me julgue minhas obras. Aponta meu pecado. Abraão, que é o pai de Israel, fez o quê? Mentiu. Moisés, que é o grande legislador, fez o quê? Matou. Davi, que é o grande rei, fez o quê? Adulterou. Aí daí a tríade de Israel. O pacto Abraão, o legislador Moisés e o grande rei Davi. E essa tríade falhou. Israel falhou. Aí Jesus, o homem de Nazaré, fala, mas vocês não pecaram. Esse homem tem que ser diferente. Tem que ser mal para alguém. Esse homem, meus irmãos, nós não estamos chamando para ter a sua vida, confiar a sua vida num homem que pode mudar. Um homem mutável. É um homem que não pecou, não pega, nunca vai pecar. Não é extraordinário, né? Você pode confiar nessa relação. Porque ele é impecável. Ele não quer esse pecado, nunca vai conhecer. Isso nos dá certeza. E é tão claro isso que esses homens poderiam usar essa oportunidade. E não pode acusar. Então vão fazer o quê? Difamar. O irmão Charles falou hoje pela manhã sobre difamação. O que é difamação? É dar dupla fonte. Olha o que esses homens fizeram com Jesus. Versículo 48. Jesus chamou ele de filho de diabo e ele retocado. Versículo 48. Samaritano endemoniado. Não temos dito, desde o início, que este homem possuído por demônio, o homem mais santo, não foi suportado por essa casta religiosa. E essa casta religiosa, como Jesus era possuído por demônios. Olha que coisa. Não puderam suportar a verdade. Não puderam ter um choque de verdade. Por isso difamaram aquele que era. Por isso difamaram aquele que era. Aí no versículo 50, Jesus vai deixar a coisa ainda, o caldo ainda mais grosso. Jesus vai deixar o caldo ainda mais grosso. Olha o que Jesus fala. Eu não procuro minha própria glória. Há quem a procure para mim. E ele é o juiz. Ou seja, quem procura a glória de Jesus? O Pai. No versículo 54, Jesus vai explicar melhor. Jesus respondeu: se eu quisesse glória para mim, essa glória eu procuraria. Mas é meu Pai que me glorifica. Ou seja, Jesus não somente se glorifica, Jesus não somente se coloca no status superior a Abraão, Moisés e Davi, como diz que o Pai que recebe a glória, dá glória ao Filho. Mas os judeus sabem que o Pai não divide sua glória com ninguém. Se o
Pai glorifica o Filho, então esse Filho tem que ser Deus. Tem que ser um com o Pai. E isso é tão extraordinário que Jesus vai falar no versículo 51. Eu lhes digo a verdade. Quem obedecer ao meu ensino jamais morrerá. Quem obedecer ao meu ensino jamais morrerá. Meus irmãos, em qual outro cenário nós encontramos um paralelo com isso? Não é? É ou não é? Deus chegou para Daniel e falou: se você me obedecer, vocês não vão morrer. Aí Jesus chega para ele e fala: se você me obedecer, vocês não vão morrer. No templo de Jerusalém, o Éden está se repetindo. Mas agora não é uma teofania, um evento, um momento no qual é o próprio Deus encarnado falando: me obedeça, e vocês não vão morrer. Eu estou dando outra chance para os filhos de Adão. Eu estou dando outra chance para os filhos de Abraão. Porque na verdade, Abraão é o meu filho. Jesus inverte tudo. Eu não somente sou filho de Abraão, Abraão é meu filho. Eu sou o pai dele. Eu estive no Éden. Quem obedece não morre. Meus irmãos, essa fala de Jesus é extraordinária. É o próprio Deus confrontando os judeus, o seu povo, porque Ele ama. Coisa lindíssima o Senhor Jesus está fazendo, oportunizando os judeus de se arrependerem novamente dos seus pecados. E caminhando para o final, meus irmãos, vamos dar um salto para o versículo 56. Jesus diz assim: seu pai Abraão exultou com a expectativa da minha vinda. Ele a viu e se alegrou. Os judeus falam assim: você tem 50 anos. Como pode dizer que viu Abraão? Meus irmãos, a promessa do Messias, do prometido para Abraão, gerou nele uma alegria. Hoje nós temos uma promessa que o prometido retornará. E tal como Abraão, aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, se alegrou com a vinda de Jesus, hoje nós devemos olhar para a vida de Jesus que ocorrerá e também se alegrar. Porque Jesus vai voltar. O prometido, o Messias que já veio, agora vai vir como juiz. E isso deve alegrar os seus corações. A certeza do futuro deve gerar a presença da alegria em nossas vidas. Já no presente, já nesse momento. Porque a gente sabe que a história não está havendo a vida. Se o Senhor disse para Abraão que o prometido viria e veio, Ele diz para nós que Ele irá retornar e Ele vai retornar. Isso deve gerar em nós alegria. Versículo 58, para encerrarmos, diz assim: Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. E o 59? Então apanharam pedras para atirar em Jesus, mas ele se ocultou deles e saiu do templo. Jesus usa aqui o eu sou, ego eimi do grego, que é a mesma palavra, expressão que Deus usou para Moisés. Eu sou. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque aquele que veio dando lampejos de seu caráter, de seu poder na história, por meio dos eventos de redenção em Israel, agora não está somente manifestando uma faceta de quem Ele é. Ele está se revelando integralmente na face de Jesus. Porque agora não é só o poder de Deus que está operando na terra, agora é o próprio Deus. É o próprio Deus. E isso foi algo tão radical que os judeus fizeram o quê? Apedrejar Jesus. O capítulo 8 começa os judeus querendo apedrejar uma pecadora. O capítulo 8 começa os judeus querendo apedrejar um santo. O problema não está em quem está sendo julgado, é quem está julgando. Coisa, o religioso tem essa mania, coloca tudo no bar. Porque o seu julgamento é fruto de conveniência, não da verdade. A pecadora tem que morrer, o santo também. Porque é a conveniência, o critério do julgamento, e não a verdade. Meus irmãos, o que aconteceu no final do século 8? Jesus tinha que sair do templo. Infelizmente, o templo que deveria ser a revelação da glória de Deus, expulsou
sai fora dela ou viver. Seja, meus irmãos, interior, a quem nós iremos ouvir, a quem nós iremos congregar, a quem iremos frequentar. Porque tem tempos que ao invés de receber Jesus, estamos possíveis. E nós precisamos, de acordo com a verdade, esse critério fundamental. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Nós iremos, nesse momento, obedecer Jesus que Deus, que nos deu o privilégio de ser árvores, de trazer à memória aquilo que Ele fez por nós, mas também de termos esperança, porque aquele que morreu por nós irá vir e nos resgatar de uma vez por todas. A ceia, meus irmãos, é um momento da igreja. É para aquele que já confessou Jesus, é para aquele que foi batizado, é para aquele que está em comunhão com o Senhor e com a igreja,